Fala, galera do Se Ligou, tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente vai falar na nossa aula sobre Inconfidência Mineira, sim? Vamos falar um pouquinho da história do nosso Brasil, tá bom? A Inconfidência Mineira acontece no século XVIII, especificamente em 1789, mas eu vou falar um pouquinho antes do que estava acontecendo no Brasil para vocês entenderem por que chegamos na Inconfidência Mineira, tá bom? Antes disso, está ocorrendo o ciclo do ouro no Brasil e está havendo essa expansão na retirada de ouro, falando mais especificamente de Minas Gerais, que é de onde a gente quer tratar hoje. As pessoas começam a chegar no Brasil inteiro para ir para Minas para poder fazer a retirada desse ouro, né? E então nesse período se tem muitas riquezas, a galera começa a enriquecer com muita facilidade. Por isso tantas pessoas acabam indo para lá do Brasil. E o que acontece? A coroa portuguesa, sabendo de tudo isso, ela cobra impostos. Até então era se cobrado o quinto, que era cerca de 20% do que essas pessoas arrecadavam, né? Da retirada desse ouro. Só que a partir de um tempo começa-se uma crise. Por que essa crise? Porque o ouro começa a acabar, não tem mais na mesma quantidade. Mesmo que as pessoas, principalmente na Europa, achassem que no Brasil nunca iria acabar esse ouro, que o ouro continuaria sempre tendo em abundância, não ocorre dessa forma. Então o ouro começa a minar em Minas Gerais, né? Começa a diminuir. E nesse ciclo, ainda é retirado depois de um tempo, cerca de 100 rúpias de ouro de territórios, né? Principalmente de territórios de Minas Gerais. Até então, era tudo bem, tudo certo, dá pra gente pagar essa quantidade de impostos. Mas depois de um tempo, já não se dava mais, esse lucro já não era mais tão comum de acontecer, porque essas famílias começam a não conseguirem retirar tanto ouro dessa terra. E o que acontece? Começa-se uma falação a respeito da derrama. O que era a derrama? A derrama era quando as pessoas não conseguiam pagar seus impostos, a coroa portuguesa se sentia no direito de entrar nas casas dessas pessoas, no território dessas pessoas, para retirarem seus bens, à força ou não, para pagar os impostos que elas estavam devendo à coroa portuguesa. Então, com medo de que houvesse essa derrama, diversas famílias de Minas Gerais começam a ficar chateadas, principalmente de Ouro Preto, né? Começam a ficar chateadas e o quê? Começam a fazer reuniões falando, cara, isso não pode acontecer, a gente não pode deixar que a derrama aconteça no nosso território, nas nossas casas, porque a gente vai perder tudo. E quem começa a fazer esses murmurinhos? Eram principalmente as elites dessa cidade, era a galera que tinha mais dinheiro, era o clero, a galera mais abastada, que começa a pensar também com referências iluministas, que o iluminismo está crescendo lá na Europa, e como havia muitos pensadores, muitos filósofos nessa região, né, as pessoas estavam crescendo em intelecto também. Então as pessoas começaram a se unir, alguns pensadores, né, para fazer reuniões secretas para começar essa Inconfidência Mineira. O que é Inconfidência? Inconfidência seria a traição, né? A traição, no caso, a coroa portuguesa especificamente. Porque o que esses caras queriam? Eles queriam tornar Minas Gerais independente do Brasil. Não só independente da coroa portuguesa, mas tornar ele independente do Brasil. E tornar uma república, que era o que a maioria queria, né? Que se tornasse realmente uma república. E um dos pensamentos dessa galera era de não acabar com a escravidão. Na verdade, alguns não eram a favor, mas muitos eram a favor de que essa escravidão continuasse nesse território. Por quê? Porque a maioria era da elite, era a galera com dinheiro, então eles tinham escravos. Escravo também era patrimônio nesse tempo, né, gente? Não sei se vocês já estudaram isso, mas provavelmente sim. Escravo era uma coisa cara e muitos deles ainda tinham. E esses inconfidentes, inclusive, acabam criando uma bandeira, que seria a bandeira da nação deles, né? Acaba se tornando também a bandeira de Minas Gerais. E nela fica escrito liberdade, ainda que tarde, né? Porque eles queriam a liberdade, esses inconfidentes, ainda que fosse tarde para eles naquele momento. Eles ainda assim queriam essa liberdade da coroa portuguesa, essa liberdade, né? De se tornar essa nação que eles queriam se tornar, essa república, né? Então, essa bandeira ainda é usada hoje. E logo depois um governador chega em Minas Gerais, né? O Visconde de Barbacena. E quando ele chega em Minas Gerais, ele é muito mais rígido do que os outros governadores que haviam tido. Só que logo um tempo depois a coroa portuguesa fala, não tem a chance da derrama acontecer. E esses inconfidentes muitas vezes acabam se afastando, né? Acabam se dispersando, entendendo que já não tem mais o propósito inicial, que era o medo dessa derrama acontecer ali na cidade deles, né? Então, logo depois acontece uma delação. Um dos rapazes que faziam parte acaba delatando os outros, né? Só que antes eles haviam feito um pacto de que nunca iriam delatar, mesmo que fossem presos uns aos outros, nunca iriam tornar público o que eles faziam, o que eles queriam fazer. E Joaquim Silvério dos Reis acaba delatando a galera.
acaba falando para a coroa de Portugal, nossa, olha, esses caras aqui estavam querendo se virar contra a coroa, explica toda a situação, acaba fazendo uma lista com o nome dos 12 rapazes que faziam, né, dos 12 homens que faziam parte da Inconfidência, na vontade, no desejo de tornar suas dívidas nulas da coroa portuguesa. Ele não queria mais ter dívidas, então ele acaba delatando todo mundo para que essas dívidas sejam perdoadas. Acaba não acontecendo, na verdade, como ele queria, né? Ele pensa que vai ser tudo perdoado e acaba não sendo todas as dívidas perdoadas. E ele acaba se tornando uma pessoa realmente perseguida em Minas Gerais. As pessoas usam ele como uma pessoa que sempre vai delatar as outras, sempre uma pessoa traidora, né? Porque é uma traição que ele faz. Então depois que essa galera foi delatada, né, para a coroa portuguesa, a coroa teve que tomar suas providências a respeito da situação. Então acabou condenando esses inconfidentes, alguns à morte e outros ao exílio na África, né, onde a coroa portuguesa tinha territórios e explorava já o local. Então muitos foram enviados para a África e alguns foram condenados à morte. Só que lembra que eu falei que eles eram a elite, né? Eles ainda eram a elite ali de Minas Gerais. Então, assim, como pegava muito mal, iria pegar muito mal eles matarem esses inconfidentes assim, eles, na verdade, só mandaram eles para a África, até os que tinham sido condenados à morte, exceto um, o tão falado e tão famoso Tiradentes. Quem era Tiradentes, gente? Cara, ele era um militar e também era um dentista. Faz muito sentido. Por isso, Tiradentes, né? Então, ele foi o único que foi realmente condenado à morte. Dizem que no dia dos julgamentos, quando a galera começou a negar tudo, ele foi o único dos inconfidentes que não negou. E foi acusado como se fosse o mandante de tudo que estava acontecendo. E, na verdade, ele não era o mandante, ele não era o cabeça, né? Mas ele era, sim, um dos inconfidentes. E ele não voltou atrás de tudo que ele passou e de tudo que ele pensava realmente a respeito daquela situação. Como ele não voltou atrás, de fato ele foi condenado, ele foi morto, enforcado e esquartejado. Sua cabeça foi pendurada na Praça Tiradentes e seus pedaços do restante do corpo dele foi espalhado pela cidade, nas avenidas, né? Até para servir de exemplo para que ninguém tentasse novamente contra a coroa, né? Era um exemplo para que, olha, vamos temer a coroa e tal, não tente fazer isso, não tente contra ela, né, porque ela é muito mais forte do que vocês. Era basicamente isso, a mensagem que eles queriam deixar, né. Mesmo assim, houveram outras revoltas, né, e a gente vai falar sobre isso em uma outra aula, a gente vai fazer uma parte 2 para poder tratar disso também. Mas o que aconteceu sobre a imagem de Tiradentes? Por que a imagem de Tiradentes até hoje ela é tão famosa, ela é tão conhecida? Porque ela se tornou um mártir de verdade do Brasil e do povo, né? Como se fosse uma pessoa muito, muito importante. De fato foi para a Inconfidência e acabou se tornando para o Brasil também. Tanto que Tiradentes é a única pessoa que tem no Brasil que tem um feriado nacional, ou seja, o país inteiro para o dia de Tiradentes, que é no dia 21 de abril, que foi o dia da sua morte, né? Só que ele morreu em 1792. E todo dia 21 de abril é comemorado o dia de Tiradentes. Por que que ele ficou tão conhecido, mesmo uma coroa portuguesa, depois de um tempo ter tentado apagar um pouco da sua história? Então, vamos trabalhar a primeira imagem de Tiradentes. Se você já viu alguma foto sobre Tiradentes, você já viu que ele é bem parecido com Jesus. Jesus cristão das imagens que criaram-se dele, né? Bem barbudão, cabeludo, de pele clara. Então, essa imagem de Tiradentes não é aleatória, não foi do nada, foi uma coisa criada, assim, vocês não têm fotos hoje em dia de Tiradentes no seu tempo, no tempo em que Tiradentes viveu de fato. Essas imagens, elas foram feitas, pinturas, anos depois, quando se torna uma república o Brasil. Ou seja, quando a galera toma o poder, toma a coroa, retira a coroa do poder, né? Estamos ali vivendo o segundo reinado, quando o Dom Pedro II está no poder. Então ele é retirado do poder. Esses caras, eles precisam de alguém para, na verdade, fazer parte disso, ser a imagem dos brasileiros. E eles não tinham até então alguém para nos representar. E o mais próximo, o republicano mais próximo e mais conhecido que eles podiam botar num palanque para falar assim, nossa, olha só, esse cara foi importante para nossa história, foi Tiradentes, que foi um cara que era um republicano, foi importante.
E eles queriam essa imagem atrelada a eles, é porque até então a coroa ela não era mal vista pela população. Então, quando os militares tornam o Brasil uma república, eles precisam demonstrar que há uma identidade brasileira em tudo isso que está acontecendo, né, nesse novo formato. Gente, eu acho que é isso, né? Terminamos Inconfidência Mineira. Vamos tentar terminar mais alguns outros tópicos que são bem importantes ainda para terminar essa pauta que eu quero de início de Brasil, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Muito em breve teremos vídeos novos, inclusive de física, matemática, também de biologia, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Foi um prazer. Se liga, não se ligou?